A pillola di oggi è neoliberalismo. Neoliberalismo è un conceito que é um tema quente do debate econômico, político, social, financeiro no mundo e também de forma específica na América Latina, no Brasil. Sobre o neoliberalismo, você encontra um debate muito amplo, com uma variada literatura, é um posicionamento teórico, metodológico realmente muito amplo e diferenciado. Então, aqui não é intenção de esgotar a questão do neoliberalismo, nem seria possível. O que a gente vai fazer é justamente apresentar alguns elementos fundamentais para dizer o que é neoliberalismo e depois, justamente isso vai ser interessante para depois fazer um aprofundamento sobre o neoliberalismo e também suas relações com o liberalismo. Então, duas questões eu vou querer colocar. A primeira questão é o que é neoliberalismo e quais são as suas relações de aproximação e também de diferença com o liberalismo. E outra questão é por que o neoliberalismo conseguiu sobreviver a muitas crises econômicas, financeiras das últimas décadas, até hoje se tornar, conseguir ainda ser um conceito, uma palavra tão sedutora. Então, a primeira questão, o neoliberalismo, ele surgiu mais ou menos no final da década de 30. Foi uma doutrina muito diferenciada, tendo muitas vertentes diferentes. Nessa doutrina se encontram teóricos daquela que se fala a escola austríaca do neoliberalismo, von Hayek, von Mises, entre eles. Mas também se encontra a escola de Chicago, que vai ter um papel fundamental depois na Guerra Fria, é pensar apenas em Milton Friedman, na década de 60 e 70. E nesta doutrina você tem posicionamentos teóricos bem diferenciados, seja no que seja a respeito da questão da natureza dos princípios fundamentais do neoliberalismo. Quais seriam os princípios? Também quais seriam os valores e os objetivos do neoliberalismo? Mas também sobre a abordagem científica do neoliberalismo. Porque aqui você tem uma divergência entre a escola clássica da austríaca sobre a questão de uma abordagem mais qualitativa e também tendo como objetivo uma análise político-normativa da sociedade, enquanto já em Milton Friedman é muito clara a influência daquela que pode se falar a teoria monetarista, que vai incorporando o positivismo no final do século 800 e que em Milton Friedman é adaptada, é repensada, até o ponto que realmente na década de 50 Milton Friedman apresenta uma teoria muito marcada também por uma abordagem quantitativa, matemática. A gente estava falando sobre a questão das relações entre liberalismo e neoliberalismo. A palavra neo já nos indica o que? A exigência de voltar a retomar, em uma conjuntura diferente, alguns temas clássicos que, por alguma circunstância, o liberalismo não conseguiu levar para frente. A relação entre indivíduo, Estado, mercado e sociedade, o papel da intervenção do Estado. Então, qual o tamanho do Estado? São questões que o neoliberalismo volta a retomar em uma circunstância diferente, marcada agora para a crise do Estado liberal clássico diante as duas guerras mundiais,
ao modelo keynesiano de estado de bem-estar que avança nos Estados Unidos e na Europa e a questão dos modelos de estado totalitário, fascista e comunista. Então vejam como fica difícil para o neoliberalismo avançar diante esses gigantes, estas teorias, esses novos modelos de reorganização das relações entre Estado, sociedade, indivíduo e mercado. E quando que o neoliberalismo ele consegue realmente ganhar mais espaço? E na década de 60, estamos na Guerra Fria, e aqui o neoliberalismo ganha mais espaço porque há circunstâncias diferentes, há uma conjuntura diferente, e quando que inicia, então, a ser aplicado aquele modelo de neoliberalismo com aquela abordagem monetarista de Friedman. Já na década de 60, o caso do Brasil é um caso muito expressivo, porque os monetaristas, os economistas monetaristas brasileiros, entre eles Roberto Campos, Godin, que se formaram nos Estados Unidos, eles justamente retomam todas as teorias monetaristas utilizam esta metodologia positivista para dizer o que seria o melhor modelo de Estado como instrumento para avançar neste objetivo da sociedade livre. E aqui nós temos uma convergência de posicionamentos teóricos entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo. Porque, no fundo, sobre a questão do que seria o modelo de regime mais útil para alcançar aquela sociedade livre, você tem uma convergência entre um liberal clássico como Benedetto Croce ou um neoliberal como von Hayek ou Milton Friedman, uma vez que os três se perguntam justamente qual seria o modelo mais útil. E, de acordo com uma análise positivista e positiva da conjuntura, da história. E, então, aqui há uma convergência, porque Croce, diante o avanço do fascismo, ele achava que se o fascismo era um instrumento para botar ordem na casa do liberalismo em crise, então dava para utilizar e depois deixar. E depois que, uma vez que ele ia arrumar um pouco a crise das relações entre Estado, o equilíbrio clássico entre Estado, economia e sociedade, ele abria espaço para a volta, para o triunfo da ideia de progresso da liberdade. Me parece que isso é também bastante, se aproxima bastante no pensamento di von Hayek sobre autoritarismo como instrumento entre o modelo keynesiano e os modelos totalitários, e também me parece que isso é bastante claro também nas teorias de Milton Friedman na década de 60 e também no seu papel de consultor da ditadura militar de Pinochet no Chile, tentando justamente de fazer a primeira experiência de um modelo econômico de cunho neoliberal com uma prática autoritária de organização das relações entre Estado e sociedade. A pergunta agora é, mas por que o neoliberalismo ele conseguiu avançar depois, se na Europa o modelo de welfare state funcionou bem desde o final da Segunda Guerra Mundial até a década de 70? É uma questão complexa, eu não tenho uma resposta para isso. Apenas uma hipótese. Eu acho que se explica o avanço do neoliberalismo na Europa já na década de 80
porque você tem a crise do modelo soviético, que apoia o Estado social na Europa, então apoia também as lutas, os avanços da classe trabalhadora, e também, por outro lado, não é por acaso que depois, na década de 90, com o fim do comunismo, você tem um avanço forte do neoliberalismo, que se apresenta como um modelo que triunfa diante a derrota dos fascismos clássicos depois da Segunda Guerra Mundial e do comunismo na década de 90, se apresenta como o triunfo do modelo de liberal democracia associada a uma economia capitalista de mercado. É só pensar em Francis Fukuyama, que fala de o fim da história. A história chegou no seu fim, a liberdade. A liberdade como valor final deste progresso da história, da civilização humana. E também, depois, ele entra em crise, é totalmente absorvido na crise de 2007, na crise financeira, que vai justamente devastando o mundo. Por que ele sobrevive ainda? A meu ver, hoje esse é alvo de um debate, mas uma das hipóteses que poderia ser discutida e pensada é que o neoliberalismo sobrevive porque ele vai se associando ao poder das grandes multinacionais, do capitalismo globalizado. Então, essa é a estratégia. Se associar ao poder das grandes multinacionais e adaptar uma narrativa ideológica, política, econômica e financeira de acordo com essa nova hegemonia global. Me parece que esse pode ser um caminho a ser pensado. De qualquer forma, nós voltaremos sobre esse debate numa vídeo de aprofundamento.